Diga para o seu vizinho: glória a Deus, você faz parte do reino de Deus. Que maravilhoso é o nosso Senhor. Então, meu amado, não se preocupe se está faltando pão, porque a ausência desse pão material não vai te matar. Então tira a tua preocupação disso. Tem muita gente que não consegue fluir no reino, porque tão somente está preocupado com pão material. Como os discípulos, que quando Jesus fala de fermento, logo eles pensam: acho que ele está falando de pão. Jesus não está preocupado com isso, porque ele sabe que aqueles que estão dentro do seu reino, não lhes faltará nada. Haverá provisão, haverá livramento, haverá cura, haverá restauração, haverá bênção da parte de Deus. Na semana passada estávamos aqui ministrando sobre 1 Coríntios 11, e um versículo que diz: é por isso que há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que já morreram, porque não discernem o corpo. Eu não quero dizer que quem já morreu é porque não discerniu. Pedro foi livrado, mas Tiago morreu. Não cabe a mim me preocupar se Deus permitiu a morte de alguém. Se Deus permitiu, Ele glorificou o seu próprio nome através da morte de alguém, quando esta morte aconteceu dentro de um propósito de Deus, dentro de um propósito maior. Mas na semana passada estávamos orando e falando sobre a questão: é por isso que muitos estão fracos ou doentes, e muitos que já morreram, porque não discernem o corpo. E vinha na nossa mente Dr. Paulo, por quem oramos, irmão amado, já foi membro aqui da igreja, hospitalizado, com uma sentença de morte sobre a vida dele, e no coração dizendo: não desista dele, ore por ele, e põe a igreja para clamar em favor dele, em nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos ouvir o testemunho do que Deus fez com esse homem durante essa semana, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, queridos? Eu creio em algemas quebradas. Eu creio na luz do Senhor que vem, como na vida de Pedro, que iluminou as trevas daquelas prisões. Há muitos lares que estão entenebrecidos. Mas, meu amado, quando você pisar na tua casa, você vai declarar: Shalom do Senhor sobre a minha casa, em nome de Jesus. Paz seja sobre esta casa, e a paz do reino dos céus penetrará os corações, e você vai perceber que as trevas serão dissipadas pela luz do Senhor ministrada naquele local. Amém. Creia nisso. Amém. Mas, querido irmão, é nessa hora que Jesus está dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Você pode dizer isso para o teu vizinho: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Deus é bom, maravilhoso. Porque com isso você tem que se preocupar. Com o fermento, pães, não se preocupe, porque Deus multiplica pães, porque Deus quebra algemas, abre prisões, porque o Senhor supre as suas necessidades, e supre as necessidades daqueles que estão envolvidos com o reino de Deus. E nada lhes faltará. Amém. Mas com o fermento dos fariseus e dos saduceus, você deve se preocupar, porque saduceu era um grupo religioso que não acreditava na ressurreição do corpo, não acreditava em anjos, não acreditava em espírito, não acreditava no sobrenatural,
E essa doutrina, esse fermento dos saduceus foi agindo na vida de muitos, tornando muitas pessoas materialistas, acreditando somente naquilo que você pode apalpar, naquilo que você pode ver, naquilo que você pode experimentar. E então Jesus, depois de ter ouvido uma palavra dos saduceus, mostra-nos um sinal dos céus, zombando de Jesus, porque não conseguiam ver que tudo aquilo que Jesus já tinha feito eram sinais tremendos e maravilhosos. Mas zombando de Jesus, mostra-nos um sinal dos céus, e aí nós vamos crer em Ti. Não crendo na ressurreição, em anjo, em milagres, essa doutrina, esse fermento dos saduceus no meio da igreja, se tivesse penetrado no coração da igreja primitiva, Pedro teria morrido nas mãos de Herodes. Pedro não teria se soltado da maneira como ele foi livrado, porque o fermento dos saduceus, entrando no meio da igreja, só permitiria a igreja acreditar naquilo que está no papel, ou aquilo que é concreto, ou aquilo que você pode contar ou somar e chegar à conclusão de que 2 mais 2 são 4. A doutrina dos saduceus, o fermento dos saduceus rouba o sobrenatural da igreja. O fermento dos saduceus rouba a espiritualidade da igreja, rouba a confiança da igreja de acreditar que o nosso Deus está acima de todas as questões visíveis e materiais que estão diante dos nossos olhos. Então, por conta disso, Jesus diz: cuidado, não com a falta de pães, porque é fácil multiplicar os pães, é fácil suprir as necessidades, é fácil multiplicar o azeite, mas é impossível multiplicar o azeite e multiplicar os pães e quebrar as prisões quando o fermento dos saduceus entra na nossa mente, fica impregnada no nosso coração, e nós só acreditamos naquilo que é científico ou aquilo que se possa comprovar. Então Jesus está dizendo: cuidado, porque essa doutrina, esse fermento no meio da igreja, vai privar a igreja dos milagres, vai privar a igreja do sobrenatural e do suprimento das necessidades. Então cuidado com este fermento que impede a igreja de perceber, que impede o povo de perceber que o sobrenatural já está acontecendo. Quando o fermento dos saduceus entra, ainda que o milagre aconteça, eu não creio no milagre, então eu vou achar alguma explicação lógica para aquilo, porque a minha mente não consegue conceber que aquilo veio de Deus. Amém. E é nessa hora que vamos ficar à espera de um sinal dos céus, quando o Senhor está dizendo: escuta, quantos sinais dos céus estão acontecendo todos os dias e você não vê, porque o fermento já entrou, porque o racionalismo já entrou, porque o materialismo já entrou, e você crê muito mais naquilo que você apalpa do que naquilo que o Senhor promete. Então cuidado com o fermento dos saduceus. Por mais santo que ele possa parecer, até porque a origem da palavra está ligada justamente a ser santo, saduceu, ou ser santo. Havia uma proposta de ser separado para Deus, mas excluindo a espiritualidade e o sobrenatural.